Hoje vou explicar um filme de horror e ação chamado Love, Death and Robots Bad Traveling. Há muito tempo, em oceanos alienígenas e distantes, marinheiros caçavam o grande tubarão Jabal. No entanto, navios frequentemente se perdiam durante essas perigosas viagens. Assim, tais embarcações eram ditas como tendo um mau trajeto. Uma dessas embarcações enfrenta as perigosas correntes à noite quando um Thanapod, uma criatura gigante parecida com um caranguejo, os ataca pelo lado de sotavento. Lançados ao caos com o ataque da monstruosa criatura, a tripulação pega várias armas e se prepara para o combate. Mas o Thanapod facilmente os domina, jogando alguns membros da tripulação para fora do navio. Quando um tenta lançar um machado, no Thanapod, sua casca dura desvia facilmente a lâmina. Assim, o Thanapod agarra o marinheiro com suas pinças antes de empurrá-lo para sua boca, para o horror dos outros tripulantes, que logo enfrentam o mesmo destino. Quando o Thanapod arrasta um tripulante chamado Turk, ele recua para o compartimento do navio. Ao fim dessa catástrofe, Cert, o mais jovem da tripulação, vomita. Embora a ameaça imediata de perigo tenha passado, o Thanapod agora reside dentro do navio, eliminando completamente qualquer sensação de segurança. Com o capitão morto, Torin, um dos tripulantes, propõe um processo aleatório para decidir quem vai verificar a criatura, tirando palitos para ver quem pega o mais curto. Ele diz que é o jeito mais justo de lidar com a situação. Torin faz Cert ir primeiro, e ele tem sorte ao pegar um dos palitos mais longos. Depois, Melis avança para tirar um palito por ele e por seu irmão, Kalis, que se feriu no ataque. Quando uma das tripulantes, Chantry, se aproxima para tirar um palito, Jorvan, o tripulante com o maior porte físico, bloqueia o caminho dela e tira para si mesmo. Embora Jorvan pegue o palito curto e azarado, ele assume a posição de liderança, fingindo que era isso que estavam sorteando. Virando o jogo contra Torin, Jorvan diz que será ele quem escolherá quem verifica o Thanapod, para a confusão da tripulação. Jogando Torin no convés, os tripulantes não têm escolha, a não ser concordar com Jorvan. Depois de ser superado em número, Torin se voluntaria para verificar o Thanapod, dizendo que relatará o que vir. Eles abrem a porta para ele no compartimento e Chantry lhe entrega uma espada para a defesa. Descendo as escadas em um medo ansioso, Torin logo chega ao porão e vê o Thanapod entre os tubarões pendurados em ganchos. O enorme crustáceo corre diretamente para Torin. Então ele foge e arremessa a espada no Thanapod. Felizmente, a criatura é larga demais para passar pela escadaria, mas bate na parede com força suficiente para fazer Torin tropeçar. Incapaz de alcançar Torin para transformá-lo em sua próxima refeição, o Thanapod tira uma de suas vítimas, Turk, e anexa parte de si mesmo ao corpo partido, permitindo usar o cadáver como caixa de voz. Através do corpo, o Thanapod consegue se comunicar com Torin, pedindo que ele navegue até a ilha Faiden para que possa comer carne. Apesar da situação bizarra, Torin tenta fazer um acordo com o Thanapod. Mais importante, Torin diz à criatura que ele é o único que pode manter o navio em linha reta. Assim, Torin deve ser mantido intacto e não consumido se o Thanapod quiser chegar à ilha Faiden para comer carne. Quando Torin diz isso, o Thanapod recua em compreensão. Então Torin ganha coragem para se levantar e se aproximar, pedindo mais uma coisa. O Thanapod vomita as entranhas de suas vítimas anteriores para que Torin possa vasculhar e encontrar uma chave. Mais tarde, Torin finalmente volta para o convés, onde o restante dos companheiros de tripulação espera por sua chegada. Quando pedem atualizações, Torin apenas passa por eles, sem dizer uma palavra, antes de correr até o leme do capitão. Lá dentro, ele mergulha em busca de uma caixa trancada debaixo da cama, pegando uma arma no momento em que os outros o alcançam. Torin aponta a arma para Jorvan, antes de revelar que conseguiu negociar com o Thanapod. Assim, eles também devem negociar com ele agora. Pedindo que escutem com atenção, Torin anuncia que o Thanapod fala. Embora Chantry ache isso inacreditável, Torin menciona que não tem paciência para explicar além do fato de que o Thanapod quer passagem para a ilha de Faiden, a ilha habitada mais próxima. No entanto, Jorvan aponta que o Thanapod faz o que quiser. Torin explica que, se transportarem o Thanapod para a ilha de Faiden, não terão nada para alimentá-lo, porque ele adquiriu gosto por carne humana. Ao mencionar essa sombria verdade, Jorvan aponta para o ferido Kalis, sugerindo-o como refeição para o Thanapod, dizendo que ele já está meio morto de qualquer forma. Imediatamente, Melis se coloca na frente de seu irmão em defesa, afirmando que Kalis está mais vivo do que qualquer outro estaria. Torin interrompe a discussão, dizendo que todos compartilham o mesmo infortúnio. Embora Chantry observe que a situação os coloca exatamente onde começaram, Torin concorda, dizendo que estão diante de uma decisão sombria e terrível. No entanto, Torin se volta para Jorvan, dizendo que uma decisão já foi tomada. Com todos entendendo as palavras de Torin, dois companheiros de tripulação arrastam Jorvan até a grade do navio, jogando-o para o Thanapod se banquetear.
Thorin permanece para assistir ao massacre, garantindo que a maior ameaça à sua liderança seja eliminada. Enquanto Thorin continua a liderar o navio, ele mostra a viagem rumo à ilha de Faiden, mas, devido à direção do vento, levará 1 dia e meio para chegar lá. No entanto, Thorin lembra a todos que, se satisfizerem o desejo do Tanapod, isso significará liberar tal perigo para os cidadãos desavisados da ilha de Faiden. Assim, Thorin propõe outro plano. Em vez de levar o Tanapod para Faiden, eles podem redirecionar o curso e levar a criatura para uma ilha mais distante e deserta, esperando que consigam navegar até lá sem que a criatura perceba. É um plano que ajudará a salvar inúmeras vidas inocentes. Notando que ninguém parece apoiar a sugestão alternativa de Thorin, ele propõe realizar uma votação anônima para que todos possam escolher o plano que preferem. Thorin diz a eles que um círculo indicará um voto para navegar até a ilha deserta, apesar do risco, mas um X significa que desejam cumprir o desejo da criatura. Quando a votação começa, Thorin lembra a todos de deixarem a consciência guiá-los. Depois que os papéis preenchem a caixa, Thorin deixa todos aguardarem um momento enquanto verifica as cédulas. Quando sai, ele confessa a todos que marcou em cédulas com cantos dobrados ou bordas irregulares para garantir que pudesse identificar de quem era cada papel assim que os distribuísse. Isso permitiu identificar 2 covardes em seu meio, aqueles que estariam dispostos a trair um estranho se isso significasse salvar a própria pele. Puxando sua arma, Thorin faz Melis sair de lado enquanto mantém os olhos fixos em Surt. Fechando os olhos, Surt espera pela morte pela arma de Thorin. No entanto, Thorin aponta sua arma para Melis em vez disso, usando com sucesso uma bala para eliminar tanto ele quanto seu irmão, Khalis, que está atrás dele. Os corpos mortos dos irmãos caem pelas escadas, enquanto Thorin explica que foi um passo necessário, porque agora estão unidos em espírito, objetivo e propósito. Com isso, Thorin ordena que Suparim mude o curso para a ilha desabitada. Depois, os companheiros de tripulação jogam os corpos de Melis e Khalis para o Tanapod, enquanto Thorin espera que, dobrando a refeição, possam ganhar tempo em dobro antes de precisarem sacrificar outro tripulante. No topo do mastro, Thorin observa a viagem sem saber do motim que está acontecendo entre a tripulação. Ouvindo algo atrás dele, Thorin vê um homem vindo para assassiná-lo com uma faca. Quando Thorin o pega, apontando uma arma para o traidor, o homem se defende, dizendo que os outros o obrigaram a fazer isso. Antes que Thorin pudesse atirar, o Tanapod levanta Turk para cima do convés, através da grade, chamando Thorin incapaz de fazer qualquer coisa além de seguir os caprichos do Tanapod. Thorin desce as escadas, apenas para a criatura lembrá-lo sobre a ilha Faiden. Embora Thorin tente dizer ao Tanapod para ser paciente, ele percebe pequenos bebês Tanapod espalhados ao redor. O Tanapod afirma que eles estão com fome e devem comer em breve, e o horror surge no rosto de Thorin ao perceber que há muitas bocas para alimentar. Acima do convés, Chantry aponta para a ilha Faiden, se aproximando a cada minuto. Thorin diz a eles que está disposto a deixar o passado para trás e esquecer a tentativa de assassinato contra sua vida, porque logo estarão livres deste pesadelo. Suparim duvida da segurança com o Tanapod ainda abaixo do convés, mas Thorin ordena que ele permaneça no curso. Naquela noite, a tripulação tenta um assassinato contra Thorin juntos, entrando lentamente em seu quarto para apagar a vela e repetidamente batendo nele na cama com várias armas. O que eles não percebem é que o cobertor cobre apenas um monte de travesseiros e um par de botas. Só percebem seu fracasso quando Thorin atira em um dos membros da tripulação, a bala atingindo o marinheiro desavisado na cabeça. Thorin continua lutando contra eles, cortando um que vai diretamente em sua direção. Então, usa um companheiro de tripulação como escudo humano quando Thorin mira nele. Apesar de conseguir derrubar Thorin, ele ainda acaba levando um tiro. Surt tenta fugir, mas Thorin gasta outra bala nele antes que possa escapar. Contando todos os corpos mortos, Thorin percebe que um homem está faltando no grupo. Assim, ele abre um baú para encontrar um que se recusou a participar do assassinato. Estendendo a mão para ajudá-lo a sair, Thorin expressa gratidão por isso. Enquanto os dois jogam os corpos mortos abaixo do convés, o Tanapod esmaga os cadáveres para seus bebês. Enquanto continuam limpando o resto dos corpos mortos, Thorin confessa que estava mentindo sobre as cédulas e que nunca marcou nenhum dos papéis. Empurrando o homem abaixo do convés, Thorin esclarece que nunca precisou marcar as cédulas porque cada membro da tripulação votou com um X. Olhando para o mar, Thorin continua a navegar sozinho, mas logo desce até o Tanapod. Lá, ele anuncia a criatura que chegaram. Incapaz de ver o Tanapod, Thorin anda por aí, dizendo à criatura para se mostrar. Agora, com um Turk ainda mais decomposto, o Tanapod exige novamente a ilha Faiden. Caminhando em direção a um barril, Thorin usa sua espada para cortar a madeira, deixando o óleo de tubarão vazar. Enquanto faz isso, ele fala sobre como os tubarões Jabal não são um recurso tão bom,
porque a carne é gordurosa, enquanto o couro é muito duro para qualquer vestuário. Em vez disso, o que os tubarões Jabal têm em abundância é óleo. Enquanto Torrin saca sua arma, o Tanapod declara que sua carapaça pode protegê-lo. No entanto, Torrin revela que a bala não é para a criatura. Em vez disso, Torrin mira em uma lanterna, liberando fogo no convés enquanto ele se espalha com o óleo. Fugindo, o Tanapod tenta alcançar Torrin, mas não consegue passar pelo corredor da escada. Antes que o Tanapod pudesse subir pela grade, Torrin salta do navio e vai para seu barco de emergência. O navio começa a ser destruído pelo fogo, prendendo o Tanapod com os destroços de madeira. Enquanto o fogo continua a se espalhar, Torrin rema para longe, assistindo o navio se desintegrar em chamas, com ele como o único sobrevivente a sair dessa viagem desastrosa.